Aí o Samuel parou de ter misericórdia de Saul. Aí foi isso. Porque Deus o repreendeu. Gente, nós temos que ser sensíveis à repreensão de Deus. Pastor, lembrando agora, Samuel e Saul. Saul foi chamado por Deus, foi o primeiro rei de Israel, foi ungido por Deus, o Espírito Santo encheu Saul, deu a ele todo entendimento, sabedoria, tudo que ele precisava para ser um excelente rei. Quando Saul pecou, por várias questões, ele desobedeceu, ele foi hipócrita, ele foi mentiroso, ele enganou, ele foi tudo. Ele fez tudo desordenado, antecipou situações, fez no lugar do profeta o que Deus deu ao profeta fazer. Samuel ainda assim insistiu com ele. Ficou insistindo com Saul, né? Queria ali continuar crendo que Saul poderia melhorar, sendo que Saul já tinha, pelas atitudes dele, escolhido não obedecer a Deus. E aí Deus vem e repreende Samuel, né? É isso que eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Deus repreendeu a Samuel. Saul, primeiramente, vamos assim... eu queria que o senhor fizesse esse apanhado. Nós faz uma certa correção aqui no que nós estamos falando, sim, para que quem está nos ouvindo possa dar toda a credibilidade a nós. Amém. Saul não foi muito chamado por Deus, Saul foi aclamado pelo povo, mas foi ungido por Deus. Sim. E foi um rei de Israel de fato. Isso é importante. De fato, ele é o primeiro rei de Israel. Primeiro rei de Israel. Davi... Eram juízes que trabalhavam com o povo, né? E o povo aclamou para ter um rei assim como as outras nações. O povo aclamou ele, queria ele, e Deus concedeu. Deu ele como rei e foi ungido rei de fato. Tanto que, quando fala que ele foi ungido a rei, Deus pôs sobre ele, a unção foi essa, pôs o Espírito Santo sobre ele. Fala exatamente. Deus deu o Espírito Santo a ele, para ser rei de Israel. Aí, o Saul fez tanta coisa errada e tudo errado, do jeito que você falou, e contrariou a ordem sacerdotal. Ele fez o serviço que era do sacerdote fazer. Esse foi um dos erros, né? Foi um dos erros. E Deus, o Espírito que ele pôs sobre Saul, ele retirou. Quando ele não tinha o Espírito, ele não tinha. Quando Deus pôs, ele tinha. Quando Deus retirou, ele não tinha de novo. E o Samuel, tentando contornar a situação, segurar a onda, e ele tinha uma intimidade grande com Deus, e Deus repreendeu a Samuel, dizendo assim: Samuel, até quando terás misericórdia de Saul, visto que eu já o rejeitei? É forte. E Deus já tinha tirado o Espírito de Deus de Saul e já tinha entrado em Saul espírito de demônio. Agora, o que eu quero pegar dessa história, que aí eu queria que o senhor apertasse conosco. Saul foi repreendido por Samuel quando ele foi lá e venceu a batalha, e não era para ele ter pego nenhum despojo. E ele levou para casa dele o gado, mulheres, bens, né? O rei. E Samuel, quando repreendeu, e era Deus repreendendo através de Samuel, Saul poderia ter se arrependido ali, não poderia? Quando Samuel repreendeu, é porque o Samuel estava dando ouvido à repreensão de Deus. Exatamente. Até quando terás misericórdia de Saul? Aí o Samuel parou de ter misericórdia de Saul. Aí foi isso. Porque Deus o repreendeu. Gente, nós temos que ser sensíveis à repreensão de Deus. Se Saul tivesse sido sensível à repreensão de Deus, mesmo que ele tivesse errado e tivesse corrigido... Só que a repreensão a Saul, Deus a fez através de Samuel. E o Saul não converteu mediante a repreensão. Não. E ficou sem o Espírito.